Olá a todos, eu sou o Lúcio Santana. Estamos novamente aqui no iGrow Talk. Novamente com o Fernando Cunha. Tivemos a primeira parte e estamos novamente aqui para continuar o nosso papo. Fernando, novamente, seja bem-vindo. Lúcio, mais uma vez eu agradeço, porque é tanto assunto que precisou de uma parte 2, Verdade. né? Afinal de contas, o hipnótico precisa... Então, mais uma vez eu agradeço, tá, Lúcio? Eu que agradeço. Não, mas vamos fazer diferente? Porque eu já acompanhei o iGrow Talk algumas vezes e tal, e na semana passada, no podcast passado, eu falei muito de mim, e eu percebo que as pessoas precisam saber um pouco mais sobre o Lúcio Santana. Vamos fazer diferente? Eu quero ser o entrevistador hoje. Como assim? Vamos inverter? Vamos inverter de lugar aqui. Eu vou fazer o podcast hoje, vamos saber quem é Lúcio Santana, vamos saber o que a comunicação para ele o que representa a comunicação oratória na vida dele, desde que ele veio para a América. O que você acha? Eu não vim da América para falar de mim, eu vim para saber de você. Uma das coisas que eu aprendi é aceitar convites e desafios. Eu topo. Tá aí. O desafio hipnótico para você agora. Bora trocar de lugar? Bora, vamos lá. Bora lá. Agora, invertendo os papéis aqui, Fernando Cunha apresentando iGrow Talk Podcast. Vamos de Oratória Clubcast. Ótimo. Inventamos Gostei aqui do agora. nome, hein? Inventando agora, nome novo agora, podcast, produto novo na área, vai ser um sucesso. Oratória Clubcast. Não, mais importante, Lúcio, é que o Oratória Clubcast estreia na Flórida, Estados Unidos, hein? E que honra, eu tô sendo literalmente o primeiro participante. O primeiro participante, Lúcio Santana, empresário, mentor de empresários, um investidor anjo, um shark. Você viu que aqui um tempinho aqui nos Estados Unidos já melhorei até meu inglês. Já melhorou mesmo? Olha aí. Live das 11, para quem não conhece, Live das 11 no canal do Fernando Cunha, é uma aula todos os domingos, Oratória Club, o rei da oratória. Agora eu vou colocar um cast ali, Oratória Clubcast, começando agora então, Lúcio Santana, diretamente de Coconut Creek, aqui na Flórida, Estados Unidos. Vamos lá, Lúcio Santana. Então invertemos os papéis, agora você é meu entrevistado. Vamos falar sobre empreendedorismo, aventura. Vamos falar sobre coragem, porque deixar o Brasil e vir para cá é um ato de coragem também, além de buscar o sonho americano, né, Lúcio? Fala um pouquinho sobre como foi o começo, quantos anos você está aqui e como foi? Vamos lá, tá diferente. Vou confessar que tá diferente estar do outro lado da cadeira, mas é gostoso. Bom, para mim, se eu volto lá quando eu tinha 14, 15 anos, eu sempre fui um adolescente sonhador. E eu vejo que isso fez parte. Talvez lá atrás eu não tinha consciência da importância de sonhar e desejar as coisas e aceitar desafios, né? Então, quando eu lembro que eu morava em frente de um campo de futebol e eu ficava ali e eu já viajava. Eu ficava imaginando como eram os Estados Unidos. Até então eu somente conhecia através de filmes. E eu viajava, o tão sonhado a sonho americano que falavam, que você chegaria aqui, você ficaria milionário, você ganharia dinheiro e mudaria a sua vida. Então, em 98, eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos e começar essa trajetória aqui. E a primeira coisa que você fez aqui, quando chegou? Eu lembro que você conta uma história que você tinha só $1.600 no bolso, correto? Sim, deixa eu falar um pouco a primeira coisa que eu fiz. Eu tomei um susto. Eu cheguei em Miami, teve uma pessoa, o Paulo, que ele não pôde me buscar no mesmo dia e foi somente no dia seguinte. E tinha uma praia, né, que ficava próximo do hotel. Eu falei, quer saber? Eu vou na praia. E quando eu cheguei, ele era uma praia que algumas mulheres, não todas, não estavam com o top. E eu confesso que ali eu fiquei um pouco assustado, todo perdido, sem falar inglês. Então acho que a primeira coisa que talvez me chocou no sentido de, poxa, eu tô num país novo, uma cultura nova, foi isso. E sim, cheguei com $1.600 e às vezes as pessoas me perguntam, poxa, Lúcio, o que você pensou se não desse certo? Eu confesso que eu nem pensei a opção de não dar certo. Na minha cabeça só tinha uma opção, e era dar certo.
Era dar certo ou dar certo. Exato. Então você perdeu as palavras até em português naquele momento ali, do top, né? Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe... Aqui é o paraíso. Aqui é o paraíso, mãe, né? Mais ou menos por aí. Por aí. Mas vamos falar de comunicação, de oratória, porque eu vindo pra cá, uma experiência que eu tive e é muito marcante, que quando a gente não vem, a gente acaba protelando, acaba deixando para depois certas habilidades, né? Principalmente falar inglês. E eu sempre deixei e eu senti muita dificuldade aqui. Às vezes a gente decora frases para a gente poder falar e tal, mas tem o feedback da pessoa falar com a gente e a gente tem que prestar bastante atenção. Hoje, eu usei muito o Google Translate, que me ajudou. Na sua época não tinha isso. Como que foi o processo de se comunicar aqui para conseguir as coisas sem ter essa tecnologia à disposição? Olha, foi difícil, né? Até que se você volta 20 cheguei em 98, 24 anos, tudo era mais difícil no sentido de informações e comunicação mesmo. E eu lembro que eu trabalhava num condomínio onde que tinha muitos velhinhos. Então, quando eu via um velhinho vindo, eu estava indo para o mesmo sentido, eu já virava e corria. Então, na verdade, eu corria das pessoas para poder não ter que encarar o desafio de ter que se comunicar ali, que era muito difícil para mim. E o básico, né? Good morning. Não, o good básico afternoon, até ia, tudo bem. mas às vezes eles paravam e perguntavam, olha, você já trocou a luz lá de baixo? Você já lavou o chão? Você já limpou o banheiro da piscina? E eu não sabia. Isso foi nos primeiros 3 meses. Então é meio que era um desafio que eu tinha ali de compreensão. Então a gente vai levar a conversa um pouco mais por esse lado de como esse desenvolvimento da comunicação ajudou você a evoluir na sua carreira, nos seus negócios aqui nos Estados Unidos. Então começou trabalhando no condomínio, então você teve ali oportunidade de desenvolver a sua comunicação naquele ambiente para, de repente, ir para outros ambientes, né? Trabalhar em outras funções e tal. Como que foi esse processo? Depois você fez o quê? Foi para onde? Logicamente que deve ter trabalhado com vendas, que aí tem que ter uma habilidade muito maior. Eu estou curioso para saber porque, para mim, é uma dificuldade hoje. Não, e lembrando que quando eu saí do Brasil, a minha área era vendas. Era lidar com pessoas. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, o meu maior pensamento e talvez até medo era quando eu vou conseguir atuar na mesma área de vendas, lidar com pessoas, ajudar pessoas aqui nos Estados Unidos. Então, para mim, de cara, já era um grande desafio. Então, por 5 anos, eu passei por vários tipos de trabalho, desde construção, limpeza, entrega de jornal, entrega de pizza, pintura, construção, mas muito voltado trabalhando com brasileiros. E entre esse meio, tinha dificuldade de crescimento. E é interessante que eu vejo hoje a importância que eu dou para uma melhor comunicação, não somente a questão do inglês, mas você pode estar no Brasil, falando a sua língua, no meio de brasileiros, e a comunicação continua sendo importante. E se você não tem ela continua te limitando a crescer. Tá, é uma questão talvez só de mudança de língua, né, de linguagem, mas o processo comunicacional é o mesmo. A gente vê dificuldades das pessoas no Brasil de falar mesmo assim em português com as pessoas. Imagina então quando chega aqui para falar uma outra língua, é um outro destravar, né? Porque para falar em português a pessoa já está meio travada, vamos dizer assim. Ela desenvolve. Mas quando se depara com falar inglês, tem que destravar de novo, né? Parece que fica com vergonha de... Eu acho que agora envolve 2 medos. O medo de falar já é um medo que a maioria das pessoas tem, e o medo por não saber o inglês e de errar. Que eu acho que se você coloca os dois lados é a mesma coisa. Por que antigamente eu não aceitava convite para poder falar em público? Medo. Mas peraí, você iria falar em português. Continua a mesma coisa. Medo de estar ali e de errar. Talvez passar vergonha, o julgamento das pessoas. É o principal medo que a gente falou até no podcast anterior. Eu, no papel de entrevistado aí, eu disse que, né, até um clichê. Quando fala, você tem medo de falar em público, a maioria das pessoas tem medo que os outros vão pensar. Então é uma coisa que de certo modo, te travou ali no começo.
Mas aí você se desenvolveu. Existe um ditado que diz que a necessidade faz o sapo pular, vamos dizer assim, né? Mas é bem assim mesmo, assim, a pessoa vem e fala, olha, eu vou ir lá, eu vou dar um jeito de aprender, mas não é por osmose, né? Exige muita dedicação e esforço, né? Hoje, eu acho que nós temos fases na nossa vida que, se eu pudesse voltar, eu tenho certeza que eu faria de uma forma diferente. É por isso que é importante você aprender a se comunicar. Primeiro, porque você pode transmitir algo que você aprendeu na dor e que você pode levar para outra pessoa de uma forma mais suave, evitando que ela passe pela mesma coisa que você passou. Então, eu fico pensando que, poxa vida, quanto conteúdo, quanta informação eu guardei dentro de mim, simplesmente por causa do medo, do julgamento. Porque não adianta falar que é somente o medo vem, peraí, se eu errar? Eu lembro a primeira vez que eu até liguei para você, falei, Fernando, eu tenho 5, 6 minutos para poder falar num evento, 300, 400 pessoas. E eu confesso que eu estava buscando justificativas ou até mesmo torcendo para que não acontecesse o evento ou algo assim, com medo. Então eu lembro que quando eu cheguei naquele dia no evento, tinha um corredor onde as pessoas que iriam falar ficavam e eu fiquei ali. Assim, eu tomei um posicionamento onde não importa o que acontecer, eu vou entrar naquele palco. E eu fui muito firme e duro comigo. Então o meu pensamento foi, não importa que eu desmaie, eu já fui calculando. Se eu desmaiar, pior do cenário, eu vou sair aí nas notícias que Lúcio inicia a fala e desmaia. Se eu tropeçar e cair, mesma coisa. E aí, no futuro, eu vou olhar pro Lúcio, que desmaiou, que tropeçou, que passou vergonha, e vou falar, caramba, olha como ele evoluiu e olha onde ele está hoje. Então, acho que você tem que também trabalhar um pouco na sua mente para você poder não ficar com medo. E eu associo esse medo a muitas pessoas que têm um baita potencial, são empreendedores, têm algo muito importante que eles poderiam estar compartilhando para outras pessoas, um talento, e elas deixam de fazer por medo. Bom, você falou de participação de um evento que você teria que apresentar durante 6 minutos e foi um sucesso, eu vi essa apresentação. Mas antes disso, assim, existia um travamento para lidar com as pessoas, assim, tipo, em reuniões, pouco grupo de trabalho. Às vezes, assim, a gente sabe que você tem um trabalho muito forte de ajudar projetos e tudo, e, logicamente, fatalmente, o Lúcio, vamos chamar o Lúcio para vir aqui falar para a gente. De você colocar outra pessoa para ir no seu lugar, né? Antes mesmo de encarar um palco. Tá, eu nunca tive problema nenhum de participar em nenhuma reunião. Pelo contrário, eu vejo que eu sempre tive habilidade em participar de reuniões, onde pessoas de todos os níveis, e eu ali sabia sempre me destacar com o meu ponto de vista do assunto. Até mesmo quando o assunto não era uma especialidade minha. Reuniões no escritório, uma reunião entre 2 pessoas. Mas quando eu falava que eu teria que participar de uma reunião, um evento, para falar para alguém, é onde eu tinha uma certa trava, né? Que falar, poxa vida, eu não vou. Né? E é interessante que eu fiquei com isso por muitos anos. Evitando o quê? Eu sempre fui muito envolvido na comunidade em questão de apoio, né? Evento de mulheres para poder beneficiar alguma coisa. Eu sempre gostei de me envolver. E automaticamente as pessoas me chamavam, Lúcio, poxa, vem dar uma palavra, você sempre apoiando e você não aparece. Aí eu sempre colocava, muitas vezes viajando mesmo. Sempre, né? Eu sempre fui ocupado, então eu nunca quis me expor e tinha um outro lado. Não quero ficar mostrando que sou eu que ajudo. É outra besteira. Você tem que mostrar que você ajuda sim. Se você é uma pessoa que tem influência e tem sucesso, você tem que mostrar o que você faz. Então, às vezes, você está impedindo de outras pessoas terem sucesso porque você fica querendo mostrar que não quero mostrar que eu ajudo. Então, eram 2 motivos. Não queria aparecer como quem ajudava, mas o principal era, eu não quero ter que falar ali. Não sei o que vão pensar. Eu vou errar. Então, não era uma desculpa.
Né? Tipo assim, eu não quero aparecer, mostrar que eu não ajudo. Isso não era uma desculpa para camuflar o Uhum. medo de se apresentar. Era uma combinação. Mas era uma combinação Uma das duas combinação. coisas que te deixava sempre no pano de fundo ali, Exato. né? E aqui, só para sintonizar, o pessoal que está acompanhando aqui o Oratória Clubcast, aqui pegando uma caroninha no iGrow Talk, que é o seguinte, o Lúcio Santana mora na Flórida, eu moro no Brasil e eu sou mentor de oratória. Para quem é do meu canal me conhece, quem é do canal aqui do iGrow talvez não me conheça. E o Lúcio, a gente teve um trabalho a partir de começo ali de 2022, 6 meses, pelo uns menos. 6 meses mais ou menos, ele me encontrou na internet. Olha a importância da internet na vida das pessoas. Que nesse processo todo de mentoria que a gente fez, eu aprendendo também com o Lúcio, que é uma troca, ele me instigou a vir para a América. Fernando, você tem que vir para cá. E, claro, né, me deu não só o apoio, aquele apoio moral, não, vem e tal, de incentivo, mas também incentivou para que eu pudesse dar o pontapé inicial para que estivesse aqui. E sabe uma coisa que eu digo, Lúcio, e acho que você vai concordar, que o que me trouxe aqui foi a comunicação. Uhum. Porque se eu não tivesse a iniciativa há 2 anos, quando eu comecei com o canal e dar aulas de oratória e tudo, gratuitamente na internet, acho que eu não estaria aqui. Então, você que está começando agora, vamos dizer, a gente diz no Brasil, né, abrindo as asinhas, né, está começando a aparecer, está começando a falar nas suas redes sociais, a fazer esse podcast aqui, e se apresentando em eventos e começando a subir em palcos, você tem sentido que as oportunidades estão surgindo mais na sua vida depois disso? Eu acredito só de você, quando tem a oportunidade de falar em público ou para alguém, você já cria oportunidades. Né? Eu vejo que eu nunca perdi oportunidade em reuniões e coisas mais particulares. Mas eu tenho certeza que eu perdi muita oportunidade por não aceitar falar em público. E você aconselha as pessoas a desenvolver essa habilidade? Eu aconselho não somente no ponto de vista de falar em público, porque às vezes as pessoas, eu não quero ser um orador, eu não quero dar palestras, mas isso vai muito mais além do que dar palestra. Eu também não me vejo, talvez, dando palestra hoje. De verdade, eu não me vejo. Mas eu me vejo ajudando pessoas. E se for necessário dar palestra para poder cumprir o meu propósito, que é tudo que eu faço envolve pessoas, ajudar pessoas, eu vou. Mesmo que quando eu faça, eu tenha que passar vergonha por algum erro, porque eu vou ter que melhorar algo, eu vou fazer. Então, acho que quando você coloca em primeiro lugar o seu propósito, você pelo menos você encontra o caminho. Eu não vou dizer que eu tenho certeza do meu propósito, mas eu tenho certeza que eu estou no caminho. E no caminho do meu propósito envolve falar com pessoas, envolve ajudar pessoas. E provavelmente vai envolver estar num palco falando para pessoas. Então eu vou ter que fazer. Então agora o medo meu, ele é maior de não cumprir o meu propósito do que falar em público. Então acho que eu inverti, eu ressignifiquei aquele medo que eu tinha por algo muito maior e mais importante para mim. Tá, resumindo, então a atividade de falar em público, de se expressar aqui na internet ou pessoalmente, ele não é simplesmente de ir lá aparecer, mas de colocar aquilo que você tem aqui dentro para fora, o seu propósito, a sua missão. Esse é, vamos dizer, a gasolina do negócio. Para mim hoje é. E não tem jeito. Envolve a comunicação mais do que nunca. Então acho que hoje para mim eu encaro já de uma forma mais suave. Não vou dizer que eu ainda perdi 100% aquele frio na barriga. Se é que se perde, eu não sei, você pode falar. Mas eu já entendo que o que eu tenho para cumprir é muito maior do que um medinho, é muito maior do que passar uma vergonha, é muito maior do que alguém dar risada do que eu falei e possivelmente vou errar, mas é muito maior. Eu vou sair dali, eu vou olhar e vou falar, beleza, Pelo menos na próxima eu não erro. Beleza, na próxima eu melhoro. E pelo menos eu fui lá e fiz. Fui lá e fiz. Porque eu acho que o maior arrependimento que as pessoas têm não é de fazer. É o arrepender de não ter feito o que poderia ter feito.
e depois fala, nossa, por que que eu não fiz? Foi isso que eu pensei quando o Lúcio me instigou há alguns meses. Vem pra cá. Eu pensei, cara, eu tenho que fazer de tudo pra ir. Eu tenho que fazer de tudo. Eu não poderia deixar pra depois, porque talvez hoje, nesse momento aqui, eu estaria lá no Brasil, em casa, e pensando, gente, por que que eu não fui? Uhum. E eu não me arrependo de forma nenhuma, porque hoje estou aqui na frente do Lúcio, que a gente só se conhecia pela internet. Conheci pessoas maravilhosas aqui na América, pessoas assim que são, são pessoas de uma outra frequência, é uma outra vibe, é uma outra energia. Isso eu acho que a maior gratidão que eu trago é essa, de conhecer essas pessoas, brasileiros que vieram aqui para a América, que sentiram a dificuldade no começo e tudo, sentem dificuldade ainda hoje, mas estão aqui e não desistiram. E todo mundo passou pelo que eu passei, Sim. Aquela incerteza no começo, né? Com certeza. Você teve em algum momento da sua vida, mesmo naquele... Vamos voltar um pouquinho para trás aqui, quando você teve aquele lance de o sonho americano tem que dar certo, e se não der certo vai ter que dar certo do mesmo jeito, de passar o impossível na sua cabeça, de pensar assim, cara, não vai ser possível. Talvez. Olha, se eu falar que talvez nunca passou, é mentira, tá? Mas tem algo que eu falo que quando você assume algo para fazer com paixão, sabe, com muita vontade, quando esse pensamento de desistir, não vai dar certo, vem, a paixão te ajuda pelo menos a se manter ali firme. Então, quando eu vim, eu tinha uma paixão muito grande, não pelo que eu fazia, mas eu tinha algo muito grande dentro de mim de ajudar minha família no Brasil. Eu tinha algo muito grande do que minha mãe falava para mim. Filho, um dia você vai cuidar de mim. Filho, não importa o que está acontecendo hoje, você não tem ideia quem você vai ser. Aí você me fala, Lúcio, você acreditava no que ela falava ali na hora? Se eu falar que eu acreditava 100%, amor, mentira. Mas eu tenho certeza que o que ela falou tomou, no mundo espiritual, aí eu vou falar, tomou uma dimensão tão grande dentro de mim que eu comecei a viver algo que não existia de uma forma mais possível. Então, toda vez, em todas as dificuldades que eu tive aqui, eu sempre tive algo maior dentro de mim que inconsciente, era tão real e eu coloquei tão forte na minha vida que o meu inconsciente trabalhava por mim. Então, na hora de desistir, na hora de reclamar, eu não fazia, porque o meu inconsciente já falava, Lúcio, peraí, olha o que você tem para fazer. Olha quantas pessoas dependem de você. Então, o seu propósito é muito maior do que você tá aqui reclamando ou pensando em desistir. É aquela velha história de que tá com medo, vai com medo mesmo, né? Que quando a gente coloca Deus na frente também desses propósitos, não tem como dar errado, né? Que o que for, o que acontecer, vai ser o que é. E o medo é o que atrapalha a gente, né? E você falou uma coisa aqui, até voltando um pouco na nossa conversa, que ele disse assim, eu não sei você, Fernando, esse negócio de frio na barriga, de dar medo, a gente nunca perde esse medo. É uma das crenças que as pessoas têm. Eu só vou desenvolver qualquer coisa na vida. Pode ser um negócio, pode ser falar em público e tudo. Quando eu tiver certeza, quando eu tiver convicção, coragem para aquilo. E só quando o medo não existir. Então, essa crença de que eu só vou conseguir quando o medo não existir, não existe. Essa é uma crença que não tem nada a ver, porque o medo sempre vai existir. A questão é a gente aprender a controlar esse medo. Né? E eu acredito que você tem essa convicção hoje, assim. Mesmo que se for para errar, não tem problema. Mas eu vou me controlar essa questão da ansiedade, do medo de subir. E outra, entender a vulnerabilidade. Né? De entender que se eu errar, tudo bem, segue em frente. Eu não vou morrer por causa disso. Eu vejo que você pode levar isso muito para o empreendedorismo. Tá? As pessoas falam, quando eu tiver uma estabilidade, eu vou começar a empreender. Quando tudo estiver certinho, quando meu produto estiver pronto, quando eu não tiver dívida alguma, eu vou começar a empreender. Quando eu não tiver nenhum tipo de problema mais, eu vou começar. E deixa eu te falar, não dá. Se você é empreendedor
e está esperando as coisas acontecerem ou estarem perfeitas, esquece. Quando você decide ser empreendedor, você sempre vai ter que vencer os problemas. Isso é constantemente. Você cresce, vem uma nova situação. Então, eu acho que é um mito que as pessoas acreditam que para poder empreender, ela tem que esperar que tudo esteja bem. Igual falar em público, é isso aí. O medo... O dia que eu nunca... ficar sem medo, eu vou falar em público. Mas não tem como você controlar o medo se você não tiver a habilidade de falar, de se colocar ali na frente, de errar, de correr o risco de tropeçar, vamos dizer assim, né? Tropeçar. Se você acha que um dia vai conseguir fazer isso sem ter essa habilidade, sem essa prática... Deixa eu comentar uma coisa com você, não sei se tem a ver, mas deixa eu comentar aqui. Eu percebi que o meu medo diminuiu depois que eu estava no Brasil e eu participei de uma corrida, onde eu passei um medo muito maior do que qualquer um que eu já tivesse passado que eu realmente lembre, tá? Por algum motivo na minha cabeça, dá a impressão que aquele medo foi tão grande que, muito maior até do que falar em público, que parece que me ajudou. Eu não consigo encarar mais o medo de falar em público quando eu sou chamado para falar da mesma forma. É besteira da minha cabeça ou tem alguma coisa a ver? Não, tem tudo a ver. Sabe por quê? Até quem fala isso, eu já vi alguns vídeos do Tony Robbins, né? O coach Tony Robbins, que ele é de programação neurolinguística, tudo é uma questão de ponto de vista. Se você está na corrida e vai entrar numa curva e você vê que vai bater no muro, se você olhar para o muro, você vai bater. Mas se você olhar para a pista e olhar para onde você tem que sair, você consegue sair e não bater. Então é uma questão de ponto de vista. Se você vai falar em público e olhar para as coisas erradas, e se o PowerPoint não funcionar? E se eu gaguejar? E se me der branco ali na hora? Se você tem esse mindset na hora de entrar no palco, a probabilidade de acontecer é muito maior. Agora, se você focar, não, eu vou arrebentar, vou detonar, vai ser top. Você já visualiza as pessoas aplaudindo depois, a sua subida, você fazendo ali a sua apresentação. Se você visualiza isso, que é o olhar para a pista e não para o muro, aí a situação é diferente, você já vai com uma convicção maior. Então tem tudo a ver. É a mesma coisa, eu falo de atleta. Você já viu algum piloto de corrida entrar com medo numa corrida? Não, ele entra arrebentando. Ele entra com tudo, ele pisa fundo. Por quê? Porque ele preparou e ele treinou. Um atleta de MMA entra no ringue, ele não entra com medo. Mesmo sabe que vai apanhar. Ele sabe que vai levar porrada. Mas ele entra com tudo porque ele preparou e ele treinou. Se ele não preparou e não treinou, ele nem aceita a luta. Deixa eu te fazer duas perguntas aqui nessa questão de ponto de vista, que muita gente vai se identificar. Você sabe me dizer o que aconteceu no dia 11 de setembro? Um fato histórico que aconteceu no dia 11 de setembro. 11 de setembro? É. Qualquer ano? Ou 11 de setembro? Não, um fato histórico do dia 11 de setembro. Setembro 11, aqui nos Estados Unidos, talvez é o que vem na minha cabeça. É o ataque das Torres Gêmeas. Isso todo mundo sabe. Né? É uma notícia que todo mundo sabe. Agora inverte o 11 de setembro, que é 11 do 9, e inverte para 9 do 11. Só muda os números. Você sabe me dizer, em fato histórico, o que aconteceu no dia 9 do 11? Só mudando? Não. Foi o dia da queda do Muro de Berlim. E é um fato histórico importantíssimo no mundo. Não desmerecendo, claro, o 11 de setembro, que foi uma tragédia, milhares de pessoas morreram, mas, historicamente falando, o 9 do 11 é um fato mais relevante, vamos dizer assim. Porque foi o fim de um regime totalitário que matou mais do que o nazismo, né, que foi o fascismo stalinista, leninista da União Soviética, que, a partir daquele momento que caiu o muro, milhares de pessoas que não se viam durante 30 anos voltaram a se ver. Um regime caiu, que, como eu disse, que matou milhares, né? Milhões, na verdade. Mais de 6 milhões de pessoas foram mortas pelo fascismo no mundo.
mais do que o nazismo. Então, qual que é a perspectiva? As pessoas, quando vão, eu uso isso muito na analogia de falar em público, e acredito que é o ponto de vista que você está falando na hora de virar uma curva na corrida, que as pessoas têm a mania de olhar para os prédios caindo, a tragédia acontecendo, mas não vê os muros se abrindo, os muros das oportunidades. Ela olha, eu ali falar numa reunião, eu me expressar, é o prédio caindo na minha cabeça. Mas ela não vê que aquilo pode ser a abertura de um muro que vai abrir as oportunidades na vida dela. Então, eu acredito que você teve essa perspectiva na hora de encarar essa missão de levar a sua mensagem, além de levar só a ajuda financeira, enfim, para as instituições e para as pessoas que você ajuda. Olha, né? eu acho que foi muito, um pouco até mais além, em particular comigo, porque algumas pessoas me procuravam pedindo ajuda. Lúcio, como é que você faz isso? Pode me ajudar? Pode me dar uma mentoria? Lúcio, como é que você deu certo aqui nos Estados Unidos? Como é que você ganhou dinheiro? E a minha resposta, ela era muito egoísta. Era simplesmente, eu não sei, meu pai era empreendedor, ele me ensinou algumas coisinhas, aprendi algumas coisas com a minha mãe, algumas eu aprendi quebrando a cara. E hoje eu faço o que eu faço que eu nem sei direito por quê. Eu sigo alguns princípios que é de você entregar o melhor, fazer mais do que foi pedido, ser generoso, gratidão, honra. Mas até então era muito vazio para quando alguém vem e pede ajuda para você. E eu lembro que nessa última vez eu dei a resposta para a pessoa e depois eu fiquei pensando, peraí, como assim você não pôde ajudar alguém simplesmente porque você não sabe direito? Então, para mim, a minha mudança começou porque eu fiquei muito indignado comigo, por não saber o porquê exatamente eu fazia para dar certo, mesmo tendo alguns princípios, mas eu cheguei à conclusão que eu não me entendia. Eu não me conhecia realmente. Então, ali foi quase que um basta. Eu lembro que eu estava no meu escritório, bati na mesa. Eu falei, peraí, seu idiota. Sabe aquela conversa calma que você tem com você? Oi, tudo bem? Vou, não vou? Eu mudei aquela conversa comigo. A comunicação comigo, ela mudou. Ela começou a ser dura. Peraí, até quando você vai ficar assim? Como assim você não sabe disso? Então, o meu processo de mudança, ele começou mais nessa indignação. Como assim você não vai lá falar no lugar que chamaram você? Como assim você não vai compartilhar uma experiência sua? Então, para mim, o meu processo foi mais de autoconhecimento. E quando você entra no processo de autoconhecimento, você começa a identificar onde você é muito ruim. Só que você entende que tudo bem. E, ao mesmo tempo, você começa a identificar onde você é muito bom. E aí eu entendi, através de algumas mentorias que eu tive, e queria honrar aqui o Bruno Avelar. Eu tive uma mentoria onde o Thiago Brunet estava, o Paulo Vieira, e eles se comunicaram de uma mesma forma, que era, peraí, pega o que você é muito bom e investe. Pega o que você é muito ruim e contrata alguém que é muito bom para te ajudar. E foi exatamente o que eu comecei a fazer. Buscar alguém que é bom em oratória para me ajudar. O Lúcio é bom em fazer negócios, né? Ajudar pessoas a ver algo que não vê numa hora de decisão de negócio, não tem recursos, não tem conexões. Peraí, eu vou ajudar isso e vou investir meu tempo nisso. E no que eu não sou bom, eu vou pegar os melhores para me ajudar. É uma questão, essa questão do autoconhecimento, a gente até falou no podcast anterior, que foi aqui eu como eu não sou hipnótico, mas que é aquela questão da auto-hipnose, né? Essa brincadeira do hipnótico é até bom para mostrar que até mesmo quem tem experiência de falar erra. E eu vou usar esse exemplo. Eu queria dizer hipnoterapeuta, tá? Se tiver o cortezinho do passado aí, a gente morreu de rir aqui. Que assim, eu não sou hipnoterapeuta, é o que eu quis dizer. Até os hipnoterapeutas me perdoem a minha ignorância. E saiu aqui, olha, eu não sou hipnótico. Hipnótico é o remédio que faz a pessoa entrar em hipnose, né? É o processo. Mas é para mostrar justamente isso, que errou.
segue em frente. Uhum. A gente não pode ficar estacionado no erro, porque muita gente carrega esse trauma de alguma coisa do passado e tal, e não vai para frente. Mas só para finalizar o raciocínio, foi isso que passou por você. Não é? De tipo assim, eu vou me autoconhecer, eu vou me auto-mudar o meu jeito de pensar em relação, que é justamente essa crença, né? Cara, não é possível que eu não vou lá. Eu fui convidado, eu não vou. Uhum. Um absurdo. Aí depois você não vai, você fica o resto da vida arrependido de não Sim. ter ido. E eu tenho certeza que eu perdi várias oportunidades. E olha que eu sou uma pessoa que eu não acredito em oportunidades aparecerem. Eu acredito em criar oportunidade. Olha que totalmente o oposto do que eu fazia. Eu sou uma pessoa que quando eu chego num ambiente, eu não espero a oportunidade. Eu vou e eu crio a oportunidade para mim. Mas ao mesmo tempo, eu ignorava uma das maiores oportunidades, que era para falar talvez para 10, 15, 20 pessoas. Então olha que, né, interessante. E hoje já está participando de eventos aí com 300, 400 pessoas. Dá o friozinho na barriga, mas Hoje vai, né? é muito claro para mim. Me convidou, eu vou. vou. Me convidou, eu não falo que vou pensar. Eu falo, tá aceito. No Brasil recebi um convite, eu falei, aceito. Só vamos ver as datas, mas eu topo. É sobre o quê? Porque aí entra o que você fala. Você tem que se preparar um pouco para saber o que vai falar. Sim, claro. Então, para mim ficou muito claro que falar em público é parte do que eu tenho que fazer. O quanto eu vou falar em público, não sei. Mas o que eu faço, que é ajudar pessoas na área de negócios, se eu falar em público, eu posso atingir mais pessoas. Então... E nunca fica mais fácil, né? Eu sempre falo isso nas minhas lives e tudo, e aulas. Nunca fica mais fácil, é você que fica melhor. Esse é o processo do flow, né? De entrar naquele fluxo, de fazer a coisa fluir. Nunca fica mais fácil. Você melhora as habilidades, os desafios vão surgindo, você vai melhorando habilidades, e na medida que os desafios vão surgindo, ou melhor, na medida que você vai melhorando as suas habilidades, você vai buscando novos desafios, né? Então não fica estacionado, né? Isso é muito bom pra gente, né? É tão boa a perspectiva de saber que a gente pode melhorar, não é? Do que ficar estagnado e parado. E que errar, tá tudo bem. Eu acho que o maior julgador somos nós mesmos. Às vezes a pessoa tá ali, nem sabe o que... Você fala muito isso. A pessoa nem sabe o que vai falar, o que você vai falar. Às vezes você esqueceu alguma coisa, a pessoa nem sabe que você esqueceu, mas você tá ali, né, fazendo dizendo, seu caramba, papel. Nossa, eu errei. A pessoa mal sabe. E assim é em várias outras áreas da vida. A pessoa erra em algo e desiste. E quem tá te vendo por fora não sabe nem que você errou, porque só você sabe o que você tá mentalizando ali para falar. É igual a... Eu tive uma reunião essa semana com uma pessoa, ela me ligou, na verdade, falou, Lúcio, queria compartilhar com você um negócio. Falei, claro, não tem problema nenhum. E quando eu cheguei lá, eu fiquei uns 40 minutos escutando a pessoa falar de coisas que eu não precisava saber, eu não queria saber, mas a pessoa abriu todas as fragilidades dela para mim. Depois de 40 minutos, a pessoa, então, Lúcio, eu queria somente falar para você a minha situação real de não sei o que. Eu falei, vem aqui, eu não quero saber disso. Eu quero saber o que você tem para oferecer daqui para frente. Então, eu acho que nós somos o que estragamos. Você não precisa falar isso, não precisa falar aquilo, mas você pega e fica se julgando tanto que você acaba apresentando algo desnecessário e perde oportunidades. E como você disse, a oportunidade não é sorte. A oportunidade, na verdade, sorte é quando você está preparado, você tem treino, tem preparo e tudo, e surge a oportunidade. Aí você está preparado, aí a gente pode chamar de sorte, né? Quando uma coisa está vinculada com outra. E existe uma história de que na Grécia Antiga, o rei, alguém lá falou de sorte e tudo, e ele foi provar para a pessoa o que era sorte. Ele disse o seguinte, olha, tem 3 cavalos que eu vou colocar a correr aqui na arena. Se você conseguir segurar um desses 3 cavalos, qualquer um dos 3, você não precisa fazer ele parar, é só segurar. Se você conseguir segurar esse cavalo,
você já vai ganhar um posto de liderança, uma coisa muito boa aqui no nosso reinado. Você vai ter uma posição de sucesso aqui. Beleza. Aí, pá, soltou o primeiro cavalo muito nervoso e tal. E aí ele falou, tem outros 2 pela frente, deixa. E o jeito de segurar o cavalo era pelo rabo. Eu vou agarrar no rabo desse cavalo, mas ele deixou para lá, porque o cavalo estava muito nervoso. Vai vir um segundo, eu vou tentar. Aí veio o segundo cavalo, ele veio mais calmo um pouquinho, o segundo cavalo. E o jeito de segurar era pelo rabo. Só que esse cavalo estava um pouco rápido também e tal, só que ele tinha metade do rabo. Ele não tinha o rabo todo. E ele, gente, não dá para pegar. Mas não, tudo bem, vem um terceiro aí, né? Aí o terceiro tá tranquilo. Veio o terceiro cavalo, mansinho, mansinho, mansinho. Mas esse cavalo não tinha rabo. Então não tinha onde ele segurar esse cavalo. Então, ele tinha que ter feito de tudo para pegar aquele cavalo, o primeiro, ali, porque ele tinha onde segurar. E deixou para depois, mas aí a oportunidade passou. E acabou que perdeu. Né? É interessante que eu não sei exatamente quantas reuniões eu já tive buscando negócios, tentando algo para dar certo, para às vezes eu escutar que para mim é mais fácil. Para você falar isso é mais fácil, Lúcio, porque olha a posição que você está. E às vezes as pessoas esquecem que para você chegar em algo que você quer, você tem que tentar várias vezes. Nem sempre vai dar certo na primeira vez. E aí o ruim qual é? Que as pessoas desistem, talvez na primeira, na segunda, na terceira vez, porque tá difícil, talvez não é para mim. E aí depois ela olha e fala que para outra pessoa foi muito fácil. Então acho que as pessoas não podem desistir fácil. Ela tem que buscar várias opções para que dê certo. Principalmente o empreendedor. Eu falo de empreendedor porque mais do que nunca eu entendo que hoje a minha vida, o meu propósito está voltado, né, para o empreendedorismo. Isso. Bom, chegando aqui então no final, né, para o encerramento, partido para o encerramento, quem vê o Lúcio Santana hoje e vê ele fazendo podcast aqui, não teve oportunidade então de ouvir a história dele. Se você chegou aqui agora, volte e ouça a história dele aqui. Ele veio para a América há 24 anos, começou na construção civil, entregando jornal, enfim, várias atividades aí, e hoje é CEO da Royal Mortgage, que é uma empresa que ajuda brasileiros a construir o sonho da casa própria. Exato. Aqui na América. Então, de lá para cá, quem vê o Lúcio hoje não vê toda essa trajetória, né, Lúcio? Sim. É o que eu sempre falo. Olhar algo pronto é muito fácil, né? Você ficar fazendo o que você faz, né? O que você fez nos últimos 5 anos é o que você talvez é hoje. Então, se não está dando certo algo, muda, ajusta. Talvez é o ambiente que você está, talvez são as pessoas que você está se relacionando, que talvez está segurando você ali naquele lugar. Então muda. E às vezes nós temos medo de deixar os amigos. Poxa, meu amigo por 20 anos. Mas não quer dizer que ele precisa estar caminhando do seu lado se você está buscando algo novo. Então, parte da minha mudança foi também mudança de ambiente, para que eu pudesse acessar novas pessoas e conquistar outras coisas. Vamos fazer como o Lúcio sempre faz aqui? Lúcio, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixe a sua mensagem aqui no Oratória Clubcast, pegando uma beiradinha aqui no iGrow Talk. Oratória Clubcast, live das 11, Lúcio Santana, pessoa espetacular. Sem palavras, tá? Não tenho, eu particularmente sou suspeito, então não vou falar nada. Vou deixar a câmera para você passar o seu recado para as pessoas. Olha, o meu recado de hoje eu queria que você batesse na mesa e ficasse indignado com você um pouco. Eu vejo que é muito fácil estarmos do lado de pessoas que falam o que nós queremos ouvir, né? Porque às vezes é legal ter você ali do lado. Então, eu queria que você hoje batesse na mesa e começasse a ser mais duro com você, a te questionar de uma forma firme, dizendo, peraí, qual que é o meu propósito? O que eu poderia fazer melhor que eu não estou fazendo?
E através disso, começar a se conhecer mais. Começar, sabe, tirar aquela máscara que você é perfeito, que você não tem erro. Começar a identificar o que você não é bom e buscar ajuda. Mas também identificar o que você é bom e investir e fazer o seu melhor. Eu tenho certeza que se você fizer simplesmente isso, em alguns meses você vai se conhecer melhor e você vai estar mais próximo do seu propósito. Gente, o homem fala pouco, mas fala bonito, hein? Parece que você teve um professor bom de oratória, hein, Lúcio? Vários. Um tá aqui na frente. E o outro está aí do outro lado, né? Eu brinco. Essa semana, conversando com a minha esposa, eu cheguei do Brasil e eu falei assim, puxa vida, Thaisa, é bom participar de palestras, é bom fazer cursos, é bom ter mentores, e eu nunca mais vou deixar de ter mentores, né? Mas para mim ficou muito claro que 10% é tudo isso. É um bom mentor, é uma boa palestra, é um bom curso. Agora 90% sou eu. Porque quando eu peguei uma coisa que um mentor me falou e eu apliquei de verdade, o resultado foi muito grande. Então eu trouxe isso para minha vida nessas últimas 2 semanas e eu vou investir mais ainda, entendendo que a responsabilidade não é do mentor, a responsabilidade não é da pessoa que deu o curso, da palestra, o que for. A responsabilidade é sua. Se você realmente quer mudança, você vai ter que ter um posicionamento e começar a agir. Bom, Lúcio, muito obrigado. Olha, parece que eu sou dono do podcast, que é o podcast dele. Você é dono hoje aqui. E eu tomei a iniciativa de tomar a posição de dono aqui. Muito bem. Gostei dessa. A oportunidade de você que acompanha o iGrow Talkcast, é isso? Isso. Talkcast. Você que ter a oportunidade hoje de conhecer a fundo o apresentador desse podcast. Porque ele sempre fica aqui perguntando, as pessoas falam, e eu falei, não, eu vou lá na segunda temporada, vamos dizer, né, que na semana passada foi a minha vez de falar aqui, não, eu vou inverter esse negócio, vamos ouvir o Lúcio Santana para que você tenha a oportunidade de conhecer essa pessoa espetacular, maravilhosa, um abridor de portas, e eu sou muito grato, Lúcio, de coração eu digo aqui que você me abriu a cabeça para 3 coisas. Primeiro, vir aqui para conhecer a América. Segundo, lançar o Oratória Clubcast, que eu fiz aqui, já é um embrião do meu podcast lançado na Flórida, na América, né? Então tem esse plus. E terceiro, conhecer pessoalmente essa pessoa que eu já conhecia pela internet, mas a gente sabe que o calor humano é muito maior pessoalmente. Muito obrigado, viu? Pela oportunidade. Isso, para mim faz parte do meu propósito. E eu sempre falo, se depois que eu conheço alguém, se eu no mínimo não deixar algo que impacte a vida da pessoa, para mim não fez diferença, não é parte do meu propósito. Então, a coisa melhor que eu tenho escutado é quando a pessoa vira e fala, puxa vida, você me ajudou nisso. E não é para nenhum tipo de... Não é para se gabar. Não, é porque tá dentro do que eu vejo que é o meu propósito. Ajudar pessoas com uma visão, com algo novo que talvez ela não estava enxergando. E é interessante que parece simples, mas a pessoa não estava vendo. Então, para mim, é parte do meu propósito, é o que eu quero fazer, quero crescer, tenho pedido para Deus me dar mais habilidade para poder fazer isso e escutar mais e mais pessoas falando que, puxa vida, Lúcio, obrigado por ter trazido uma visão que eu não tinha. Tá, então eu te agradeço, Lúcio, por confiar no meu trabalho para essa transformação e eu te agradeço o inverso, de você me trazer essa confiança para vir para cá. Porque eu quero fechar só com uma frase aqui, que é o seguinte. Quando alguém me perguntar no Brasil, Fernando, como que foi a experiência de ir para a América? Eu vou dizer, não foi uma experiência, foi uma transformação, que é muito mais. Muito obrigado, Lúcio. Eu que agradeço. E você, continue aí acompanhando, então, o próximo iGrow com Lúcio Santana na apresentação, tá? Fernandinho, dá tchau aqui. Tchau, tchau.